Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10, primeiro versículo, e depois, ainda no livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 e versículo 18. Então, primeiro, nós vamos ver 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Agora, mais adiante, no capítulo 15 do mesmo livro, versículo 1 e também o versículo 18, aliás, versículo 28, 1 e 28, que diz assim: Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz. Versículo 28. Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Feche os olhos e oremos ao Senhor. Em nome de Jesus, eu sou grato, Senhor, a Ti pela Tua misericórdia que está sobre a minha vida e sobre a Tua igreja. E quero neste momento, debaixo da Tua graça, pedir mais uma vez ao Senhor, humildemente, ajuda do Teu Espírito Santo para direcionar a minha vida acerca da palavra que estarei ministrando para a Tua igreja. Também peço, ó Espírito Santo, a Tua ajuda em relação a cada pessoa que está presente nesta reunião, fisicamente aqui, pessoalmente e virtualmente, para que todos sejam alcançados pela Tua palavra. Que esta palavra traga vida, traga restauração, traga, Senhor, avivamento, salvação na vida de todos nós. É o que desejo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela fala sobre a escolha de Saul, o primeiro rei da nação de Israel. Existem algumas controvérsias em relação ao tempo em que Saul governou sobre Israel. Quando você lê lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, dependendo da tradução bíblica que você usar, você vai ler que Saul, ele governou por 42 anos, em outras vai dizer que ele governou por 2 anos. Eu prefiro acreditar nas versões antigas, clássicas, que dizem que Saul governou por 2 anos, até porque existem testemunhos dos pais da igreja, como Flávio Joséfo, que diz que Saul, ele governou por um breve período de 2 a 3 anos. Por que eu estou falando isso? Porque quando Samuel ungiu Saul para governar sobre a nação que estava sendo constituída, a nação de Israel, porque até então Israel era um conglomerado de tribos, e cada tribo tinha o seu líder, o seu juiz, e quando se tratava de ir à guerra, eles se uniam, iam para a guerra, mas não havia um comando geral sobre eles. Então, quando Saul é ungido, olha que Samuel diz para ele: Deus está te ungindo como chefe do seu povo. Era uma honra aquilo que Saul estava recebendo do profeta. E o profeta diz também para ele assim: você governará e livrará o povo de todos os seus inimigos. Porém, se nós atentarmos para os capítulos seguintes, nós vamos ver que não foi exatamente isso que aconteceu. Saul, ele inicia um governo vivendo um período de glória, mas um período muito curto se nós considerarmos que o seu reinado não passou do 3º ano.
E por que isto aconteceu? Porque Saul, logo que ele é ungido, no primeiro ano, ele vai fazer um governo paralelo com Samuel, que vai instruir, que vai orientá-lo, como que ele deveria proceder em relação ao povo. Mas assim que Saul, ele se vê livre de Samuel e ele passa a governar sozinho, ele é influenciado pelo poder que lhe foi outorgado. E a história vai mostrar que Saul, ele tem um final trágico de seu reino. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, eu ia dizer o seguinte: do trono à ruína. Porque um homem escolhido, chamado por Deus, colocado no trono, que de repente, influenciado pelo poder que ele recebeu da parte de Deus, acaba indo à ruína. Algumas informações importantes sobre Saul. Quem era Saul? Saul era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim não era uma das maiores tribos de Israel, mas era uma tribo importante. O povo habitava numa região cheia de montanhas, num território muito pequeno, mas nesta região estavam algumas cidades importantes, dentre elas a cidade de Jerusalém, a cidade de Betel, de Mispa e outras cidades importantes na história bíblica. Saul, ele era filho de um nobre da tribo de Benjamim. O seu pai, a Bíblia diz que era um homem conceituado, respeitado e de muitas posses. Um outro personagem na Bíblia que nós vamos encontrar que tem o mesmo nome de Saul, talvez você se surpreenda ao saber disso nesta noite, é um personagem do Novo Testamento conhecido como Saulo de Tarso. Na verdade, o nome Saulo, né, a forma como foi traduzido para a língua portuguesa, mas Saulo, na verdade, é Saul. Então, o Saul do Novo Testamento, que depois que teve um encontro com Cristo, passa a se chamar Paulo, ele também era da tribo de Benjamim. Embora Saul fosse uma pessoa que tivesse uma boa base familiar, é importante você acompanhar esse raciocínio para entender a mensagem. Ele tinha uma família que tinha uma boa base. O seu pai era uma pessoa respeitada, conceituada, mas ele não era a melhor opção para governar o povo. Aí você vai dizer assim: se ele não era a melhor opção, por que Deus escolheu Saul e já não escolheu logo uma outra pessoa que tivesse um espírito de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, Deus escolhe Saul porque Saul era o personagem que estava no coração do povo. O povo queria um rei. O povo estava questionando a Samuel. Você vai ver isso lá em 1 Samuel 8, 19 a 22, que o povo questiona Samuel. Eles querem se comparar às nações vizinhas, às nações pagãs. Então eles querem ter um rei. E o povo mais ou menos traça o perfil do rei que eles queriam ter. Tinha que ser alguém belo, tinha que ser alguém habilidoso na espada, que fosse forte, que chamasse a atenção. E a Bíblia diz que Saul, ele tinha essas prerrogativas, mas ele não tinha uma coisa que faltava a ele, que era o controle do poder que estava para receber. Então Samuel, ele fala com o povo, mas lá em 1 Samuel 8,19 diz assim, que o povo não se importou com o que o profeta estava dizendo. Ou seja, o profeta estava alertando o povo do perigo de escolher um rei que não fosse segundo o coração de Deus. Mas o povo quer, e diz assim, que eles disseram, não adianta, nós queremos um rei. E isso é um perigo, meus irmãos, quando as pessoas decidem tomar decisões sem consultar ao Senhor e esperar no Senhor. Porque Deus já tinha um plano estabelecido. Em algum momento da história, Deus ia levantar um moço chamado Davi, que seria o rei daquela nação.
um homem segundo o seu coração. Mas o povo se precipita e o povo quer resolver a coisa para ontem. Então eles dizem para o profeta: não adianta você falar, nós queremos e pronto. Queremos ser como as outras nações. Nós queremos alguém para nos governar, ou seja, para mandar em nós. Nós queremos alguém para nos dirigir nas guerras, tomar as decisões por nós e lutar as nossas batalhas. E nós vamos ver que o povo não fez uma boa escolha. Então Samuel ouviu o que eles disseram, foi orar, foi falar com Deus, e sabe qual foi a resposta de Deus para Samuel? Já que eles querem, faça como eles querem, dá a eles um rei. Irmãos, existem situações que as pessoas, eles insistem tanto com Deus em querer, em obter algo que não é de Deus, que chega uma hora que acontece como aqui. O Senhor disse para Samuel: já que eles querem tanto, estão insistindo, então dá a eles aquilo que eles querem, ou seja, a vontade permissiva de Deus. Já que vocês querem, então tenham um rei. Saul foi escolhido. Samuel ungiu Saul para ser rei. E de um momento para outro, a vida de Saul muda radicalmente. Pensem bem, Saul ele tinha recebido uma ordem de seu pai para ir buscar algumas jumentas. Saul não era pastor de ovelhas, tá, irmão? Era pastor de jumento. Então ele sai para procurar as jumentas de seu pai que estavam perdidas. E enquanto ele está procurando pelas jumentas, ele tem um encontro com Samuel. E a vida dele muda radicalmente. De caçador de jumentas, passa a ser rei de uma nação. Ou seja, do mesmo modo que aconteceu com Saul, eu já vi muitas histórias. Eu penso que todos nós, ou quase todos aqui também, já ouviram, já leram histórias de pessoas que tiveram oportunidades inusitadas e extraordinárias em suas vidas de um momento para outro. Pensa o seguinte: a pessoa dormiu pobre e amanheceu rico. A pessoa dormiu com uma posição e de repente amanheceu numa outra posição. Enquanto a pessoa dorme ou enquanto o tempo passa, as coisas acontecem. Então isso acontece muitas vezes no mundo esportivo. O jogador perna de pau do time da Série D, ele está lá jogando e de repente, por acaso, um observador, né, como que chama? Olheiro, acho que é isso, está olhando lá e vê o sujeito perna de pau que naquele dia estava inspirado e fala para ele: vamos contratar ele. E aí contrata ele para jogar, deixa em qualquer time. Não vou falar time aqui. Aí ele vai jogar nesse time, vai ganhar um salário extraordinário e de um dia para o outro o sujeito ele sai de repente de uma situação de extrema pobreza e passa a viver num mundo recheado por famas, sucesso e dinheiro e tudo mais. Isso acontece na política. O sujeito que se candidata, aliás, meus irmãos, esse é ano eleitoral. E aí o sujeito que nunca quis estudar, nunca quis trabalhar na vida, sempre viveu aqui e ali, e pulando de galho em galho, aí ele decide: vou ser político. E ele se candidata. A gente teve alguns exemplos na nação, o sujeito que cantava uma música, que eu não vou falar qual que era aqui, mas é assim, vocês vão lembrar da Florentina, como eu falei. E de repente, o sujeito é eleito, a vida muda radicalmente, e ele passa a ser autoridade, com poder, para legislar, criar leis em favor de uma nação. Você está entendendo? A mesma coisa acontece nas organizações, na empresa e por aí afora. Agora, o que nós devemos considerar aqui, a questão principal é o que fazer quando surge uma oportunidade extraordinária na sua vida.
Eu ouvi uma vez um colega meu dizendo, e eu não tenho base científica para dizer isso, mas eu me lembro que um colega meu dizia assim, que todos nós, ao longo da vida, a gente vai ter pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades extraordinárias, que vão surgir de forma inusitada e inesperada, e se a gente estiver atento, conectado e perceber, a gente pode mudar radicalmente de vida. Então as oportunidades, elas surgem, e Saul não estava procurando ser rei, ele não estava com a cabeça na nação, ele estava com a cabeça na jumenta. Mas de repente ele encontra um profeta no caminho, ou seja, no meio do caminho um profeta no meio do caminho, e o profeta olha para ele e fala, esse cara é bonito. Já que o povo quer um bonitão, é ele. Esse cara é forte, o povo quer um forte, então vai ele mesmo. E ele é ungido. E Samuel, ele faz aquilo que o profeta faz, porque às vezes as pessoas não entendem que profecia, na verdade, é uma palavra dita em nome do Senhor que se espera que se cumpra. Mas às vezes a profecia não acontece. E no caso de Samuel, ele ordena, ele dá uma palavra profética de bênção sobre Saul e fala assim, o Senhor está te ungindo, porque Deus tinha autorizado Samuel a ungir o rei, e você vai governar e o teu reino vai ser de sucesso. Mas essa parte de sucesso aí eu vejo que foi um adendo profético, O profeta resolveu dar uma, como se diz assim, eu vou melhorar a profecia e vou dizer algo mais. E ele diz, o teu reino vai ser um sucesso. Saul abraçou a oportunidade. Ele não perde a oportunidade. E ele passa a desfrutar de um poder que nenhum homem tivera na história de Israel até então. Ele agora é rei. E o que é ser rei? Samuel tinha explicado para o povo. Samuel falou, vocês têm certeza que vocês querem um rei? Se você voltar lá no capítulo 8, eu vou citar só algumas coisas que Samuel disse para o povo. Por exemplo, Samuel falou assim, que o rei, ele podia escolher quem ele quisesse, poderia solicitar qualquer pessoa para ser soldado, para ser oficial, para ser comandante. Ele tinha mais poder sobre os filhos do que os pais. Então, se o rei determinasse que ele ia escolher o filho de fulano, Beltrano, para ir para a guerra, o pai e a mãe não podiam dizer nada. Samuel falou isso para o povo. Samuel também falou para o povo o seguinte, olha, vocês querem um rei? Então fique sabendo, primeiro, vocês vão ter que doar terras para o rei, para que ele possa ter o seu palácio, que ele possa ter a sua base de governo. Segundo, vocês vão ter que cuidar dessa terra. Vocês vão ter que cultivar, vocês vão ter que plantar e vão ter que colher e dar tudo para o rei. Terceiro, as suas filhas, elas passarão a estar sob a autoridade do rei. Então, na hora que o rei requerer qualquer uma de suas filhas para ser perfumista, cozinheira, padeira ou qualquer outra função, vocês não podem dizer não para o rei. E o povo, não, estou dentro. Sabe, igual aquela pessoa, hoje eu estava conversando com a irmã, ela está aqui, ela vai entender, que eu falei assim, é bom ler o contrato, sempre leia nas entrelinhas, porque o povo, Samuel está falando, e a cabeça do povo está o seguinte, nós queremos um rei. Ninguém está prestando atenção no que o profeta está falando. Porque ele está dizendo para o povo o que vai acontecer, se eles persistissem naquela escolha. O rei, ele poderia reivindicar as colheitas do povo para ele, e dar para os seus empregados. Independente disso, o povo teria que dar 10% de tudo o que ganhasse para o rei. Era imposto. Além de dar o dízimo, que já era uma obrigação do povo. O rei tinha poder sobre servos, tinha poder sobre os gados, sobre jumentas, sobre o rebanho do povo. Então, se o rei estivesse passando por um lugar e ele visse um gado e dissesse, eu quero aquele gado hoje, vamos fazer churrasco dele, o dono não podia falar nada. Era o rei que estava pedindo. Então Samuel falou isso para o povo e disse mais, olha, vocês querem um rei? Pois fique sabendo que se o rei for opressor, ele vai trazer sobre vocês choro e amargura de espírito. Mas o povo insistiu, nós queremos um rei. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês nesta noite. O que você faria se você tivesse a oportunidade de exercer o poder sobre uma nação, ou sobre um determinado povo, sobre uma empresa ou sobre a igreja? Se você fosse, de repente, alguém chegasse para você aqui, e eu na qualidade de profeta, posso até fazer isso, não sei se vai funcionar, mas eu posso dizer para você o seguinte, olha, Deus está te colocando para ser líder dessa nação por 1 ano. O que você faria?
Vejam bem, todos nós sonhamos em ter poder. Isso faz parte da natureza humana. A sociologia, ela vai definir o poder ao qual eu estou me referindo aqui como habilidade de influenciar e de impor a sua vontade. Você não gostaria de poder influenciar pessoas e de impor a sua vontade, de repente no governo? Você poder dizer assim, olha, vai ser desse jeito. E aí não teria Congresso, não teria Senado, não teria STJ, não teria ninguém para dizer para você que não podia. Você ia fazer e acabou. Imagine o poder, né? Por exemplo, o poder, vamos comparar com um exemplo de poder paternal ou maternal. A autoridade que os pais têm sobre os filhos, é uma espécie de poder. O poder financeiro que algumas pessoas têm sobre outras pessoas. O poder intelectual e por aí afora. Vejam bem, o poder, não há nenhum problema em você desejar ter poder, em você desejar ser uma pessoa influente, em você desejar prevalecer com a sua opinião sobre a opinião de outras pessoas. Não existe problema em relação a isso, porque o poder é uma virtude, e é uma virtude dada por Deus. Se você ler lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 26... Quando Deus cria o primeiro casal de humanos, qual é a palavra de Deus para este casal? Eles terão poder. Então o poder é uma coisa que nós, na verdade, devemos buscar, devemos conquistar, né? E não perder as oportunidades de exercer esse poder. Mas o problema começa com a queda da humanidade. Porque quando vem a queda, e Adão e Eva têm os seus olhos abertos para aquilo que é bom e para aquilo que também é ruim, nós vamos ver que o poder ele é distorcido, o poder original que Deus deu aos seres humanos, ele é distorcido pelo pecado. E o pecado vai fazer com que as pessoas usem esse poder de forma indevida contra os seus semelhantes. É por isso que existe tanta corrupção, tanto suborno, tanta violência e tanta desgraças, tanta desigualdade no mundo. Por quê? Porque o pecado corrompe a mente humana e aqueles que têm o poder, que estão vivendo sob o domínio do pecado, eles acabam distorcendo a verdadeira natureza do poder que Deus deu ao ser humano. Então aí vem uma outra pergunta. Depois da queda, o poder se tornou um desejo proibido, ou seja, nós não podemos mais desejar poder depois que Adão e Eva pecou. Não, ao contrário, nós podemos continuar desejando, buscando, mas o que nós precisamos entender é que o poder sob o domínio do pecado gera a morte. E é exatamente isso que vai acontecer com Saul. Paulo diz aí, aliás, Paulo não, desculpa gente, Salomão também não, desculpa, em Provérbios 28, 12, diz assim que quando os bons alcançam poder, há alegria. Quando uma pessoa que vive os princípios estabelecidos por Deus, que entende o poder como uma virtude divina, existe alegria. Existem contentamento, mas ele diz assim, que quando o poder cai na mão de pessoas más, então o povo se esconde de medo. Nós estávamos estudando recentemente na escola bíblica dominical, acho que foi domingo passado que eu falei sobre a questão dos maus desejos. Os maus desejos corrompem a forma original do poder que Deus deu aos homens. Quem está distanciado de Deus, que vive afastado do princípio da comunhão com Deus, ele acaba muitas vezes usando esse poder incorretamente. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, a Bíblia diz que o retrato de tudo isso é que uma humanidade sem Deus, mesmo sabendo quem é Deus, não lhe dão a glória de vida. E por causa disso, os homens se julgam sábios, quando na verdade eles são loucos. Você conhece alguém que tem poder, que se tornou louco? Tem muitos exemplos na história. O poder fascina, mas o poder engana.
Vejam bem, a falta de reconhecimento que Deus é o doador de tudo pode levar a pessoa a se corromper quando recebe este poder. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 14, 17 e 18, Moisés diz ao povo: tome o cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem do Senhor. Tome cuidado quando a oportunidade bater na tua porta, quem sabe ainda hoje, quando terminar esse culto e você estiver voltando para casa, você vai cruzar com Samuel na calçada, e Samuel vai derramar sobre você uma unção e vai te dar um poder que vai mudar a tua vida radicalmente. Mas veja o que Moisés está dizendo: se você receber isto, uma oportunidade que lhe confere poder, tome cuidado para não ficar orgulhoso e esquecer do Senhor, do Deus que te tirou do Egito. Quando eu falo de poder, isso me traz à mente agora as pessoas que muitas vezes estão desempregadas e oram e choram e clamam ao Senhor para que Deus lhe dê uma oportunidade de emprego. Aí quando a pessoa está empregada e está tendo um salário relevante, ela tem o poder agora, o poder financeiro. Sabe o que acontece? Desaparece da igreja. Some. Aí você pergunta: onde está o irmão fulano? Passeando. A pessoa se torna mesquinha. Quando está desempregado, oferta tudo. Até a moedinha que está no bolso oferta. Mas quando está empregado e tem o poder financeiro, daqui a pouco começa a falar: ai, mas é muito dinheiro para dar para a igreja, né, gente? Não sejam orgulhosos, não se esqueçam do Senhor. Ele diz: não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram essas riquezas. É Deus que dá força, é Deus que dá o poder. Nós somos o que somos. Eu dizia isso hoje de manhã na escola bíblica dominical. Nós somos o que somos por causa da bondade de Deus. O poder que nós recebemos em qualquer área da nossa vida, esse poder não deve ser jamais atribuído à nossa competência pessoal unicamente. Mas acima de tudo deve ser conferido a Deus, porque é a bondade de Deus que nos dá o privilégio de receber estas oportunidades. Gente, eu ainda nem entrei na mensagem, eu estava fazendo uma introdução, e graças a Deus que pastor que tem relógio fica acompanhando o tempo. E na introdução me empolguei, e agora que eu vou entrar na mensagem, eu vou tentar ser breve. Quando eu estava meditando nessa palavra, vejam bem, Deus deu, a gente vai ver que Saul, ele é uma pessoa que, ele fica fascinado pelo poder. Vamos considerar que Saul foi rei por quase 3 anos. É muito pouco tempo. A Bíblia diz que no primeiro ano, no segundo ano que Saul era rei, ele já cometeu uma falta grave diante de Deus. O sujeito tinha acabado de assumir o trono. Primeiro ano, Samuel está do lado dele. Está orientando, direcionando. No segundo ano que Saul, ele acaba assumindo, literalmente só como rei. 1 Samuel capítulo 13, diz que Saul, ele se empolga com o poder. E sabe o que ele faz? Ele toma o lugar do sacerdote. A primeira coisa que ele faz, Samuel diz para ele: olha, vocês vão lutar a guerra e depois vocês me esperem, porque eu vou me encontrar com vocês para sacrificarmos ao Senhor. Sabe o que Saul faz? Ele fica impaciente. E ele decide tomar o lugar do sacerdote e ele sacrifica ao Senhor. Sabe qual foi a palavra de Deus para ele, Saul? Você acaba de romper o reino. Você acaba de perder a bênção, porque você não soube respeitar. Ainda no mesmo período, Saul vai novamente para a guerra. No capítulo 15, Deus dá a ele uma outra oportunidade, irmãos. 2 coisas importantes que eu vejo aqui. Primeiro, as misericórdias de Deus, elas agem em favor até mesmo daquele que às vezes age desenfreadamente, pecando contra o Senhor. Saul tinha pecado, mas aí o Senhor dá a ele uma segunda oportunidade. Capítulo 15 de 1 Samuel.
Saul deveria lutar contra alguns inimigos chamados de amalequitas. Eu não vou contar a história dos amalequitas, porque o tempo não permite. Mas se você que gosta de ler a Bíblia, depois estude um pouco sobre quem eram os amalequitas. Um povo que desde quando Israel estava caminhando pelo deserto, esse povo trouxe muitas guerras, ele teve muitos enfrentamentos com Israel. Aquela batalha de Josué e Calebe contra os amalequitas. Era um povo que se considerava inimigo ferrenho do povo de Deus, eram opressores. Eles humilharam o povo de Deus e quando puderam escravizaram algumas de suas mulheres e seus filhos, mataram pessoas inocentes. Então o Senhor disse para Saul: Saul, você deve extinguir os amalequitas. Deus já tinha dado essa ordem lá no passado para Moisés. Não havia condicionais, a ordem era bem simples: você vai e elimina, tira os inimigos do território, porque a terra é de vocês. Mas aí a gente vai ver 10 coisas que Saul fez que não deveria ter feito. Primeiro, Saul não ouviu a voz de Deus. A ordem de Deus era clara, era explícita sobre o que ele deveria fazer. Mas a primeira coisa que nós vamos ver é que Saul ele optou pela amizade que ele tinha com os inimigos do povo de Deus. E antes de invadir o território dos amalequitas, no versículo 6 do capítulo 15 diz que ele preveniu os queneus. E disse para ele: saia do meio dos amalequitas, porque nós vamos invadir e vamos destruir a todos. Ou seja, a amizade com os inimigos estava acima da obediência a Deus. Nós precisamos ter cuidado, porque nenhuma amizade pode estar acima da tua relação, da tua comunhão com Deus. Segundo, ele cumpre parcialmente a ordem de Deus. Como assim ele cumpre parcialmente? Vejam bem, Saul não teve problema nenhum em invadir o território dos amalequitas, matar criancinhas, matar mulheres, matar velhinhos inocentes. Ele não teve problema nenhum em matar o povo. Mas a Bíblia diz no versículo 9, que ele poupa o rei Agag, que era o rei daquele povo, e também não mataram as melhores ovelhas, os touros, bezerros e carneiro. O que está no coração de Saul? O desejo pelas coisas que ele considerava que eram bons, que eram riquezas para ele. A Bíblia diz: tudo que era bom, ele não quis matar, mas destruiu aquilo que era imprestável. Então olha o coração corrompido de Saul. Ele não hesita em matar os inocentes, mas ele defende os animais. Terceiro, Saul foi contagiado pelo endeusamento do seu ego. Depois que termina a guerra, no versículo 12, diz que na manhã bem cedo, ele saiu, e sabe o que Saul fez? Ele construiu um monumento em honra de si mesmo. Terceira coisa que ele faz, ele não atribui a sua vitória a Deus. Ele atribui a vitória a si mesmo. Ele se esquece daquilo que o Senhor tinha dito. Em quarto lugar, ele perdeu a noção do pecado. Lembre-se que o poder fascina e engana. No versículo 20, ele já não tem mais consciência do que é certo e do que é errado. E quando ele é advertido por Samuel, sabe o que ele fala para Samuel? Mas eu obedeci a Deus. Eu fiz exatamente como Deus ordenou. Aliás, eu até trouxe o rei dele, está aqui, ó. Olha, eu trouxe uns gados aí, uns boi para a gente fazer um churrasco, para a gente ofertar ao Senhor. Então ele está com a mente tão corrompida por causa do poder, que ele já não consegue mais discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Em quinto lugar, não tendo como se eximir da culpa, ele então culpa os seus soldados. Ele diz para Samuel assim: os meus soldados não mataram. De quem partiu a ordem? Se você voltar nos versos anteriores, vai ver que Saul ele viu
e achou bom, e ele mandou preservar aqueles animais. Mas agora, diante do profeta, ele joga a culpa dos seus homens e ele diz que eles são os responsáveis. Ou seja, a pessoa que se deixa cegar pelo poder, ela se torna tão cruel a ponto de acusar ilicitamente os outros e colocar os outros como responsáveis de seus atos. Em sexto lugar, ele demonstra um falso arrependimento. Aliás, isso é o que a gente mais vê nesse período agora até o dia das eleições. Falso arrependimento. Gente, se tem alguém que sabe ser hipócrita, é político. Hipócrita quer dizer ator. Sabe ser ator. É político. Saul era político. Esse é o comportamento de quem quer se manter no poder. De quem detém o poder. Versículo 24 diz que ele olha para Samuel e fala assim: tá bom, Samuel, eu pequei. Mas é um arrependimento falso, hipócrita. Ele diz assim: desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, as instruções que você deu. Sabe por quê, Samuel? Aí ele diz: a culpa agora é do povo, porque o povo exigiu e eu fiz aquilo que eles queriam. Queridos, ou a pessoa se arrepende diante de Deus, ou não se arrepende. Saul não estava arrependido. Ele só queria se manter no governo. Em sétimo lugar, ele tentou envolver Samuel no seu reino. Sabe quando não tem mais quem culpar? E não tem mais como se eximir da culpa? A pessoa que está cega pelo poder, o que ela faz? Ela procura pessoas boas, pessoas honestas, para tirar foto, para fazer selfie, para dizer: olha, irmão fulano, essa mulher aqui é de oração. Dá uma olhada aqui, ó do lado de quem eu ando. Porque tem um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. Então, Saul faz isso. Samuel, vem cá, vamos tirar uma selfie. Vamos mostrar para o povo que o profeta está do meu lado. Ou seja, a pessoa, ele estava mais preocupado aqui, né, em se manter. Então ele vai tentar manipular Samuel. E ele fala assim para Samuel: eu peço que você me perdoe e volte comigo. Samuel, vamos comigo. Sobe aqui no meu carro. Vamos juntos para as pessoas verem que eu estou certo. Irmãos, cuidado com quem você anda. Porque muitas vezes pessoas podem querer se aproximar de você com uma única finalidade: colocar você ao lado dele para tentar justificar os seus erros. A Bíblia diz que luz não se mistura com trevas. Não tem como, se você é de Deus, você não pode, tome cuidado. Em oitavo lugar, ele estava mais preocupado com o prestígio popular do que em agradar a Deus. Tanto que no versículo 30, ele fala para Samuel assim: Samuel, olha, pelo menos faz o seguinte, na frente do povo, ele diz assim: me respeite, na frente dos líderes do povo. Ou seja, Samuel, eu vou te dar a palavra, você faz um discurso aí e fala bem de mim para o povo. Volte comigo para que eu possa adorar a Deus. Em nono lugar, a piedade de Samuel não evitou o juízo de Deus sobre Saul. Eu quero fazer um breve comentário sobre esse item. Queridos, existem pessoas que já brincaram tanto com Deus, como Saul, que nem mesmo a oração de uma pessoa piedosa, de um servo de Deus, vai mudar a sentença sobre a vida dessa pessoa. Eu sei que pode parecer pesado esta palavra, mas existem pessoas que já brincaram tanto com Deus, e Saul era esse tipo de pessoa, que ele pensa o seguinte: se Samuel estiver comigo, se Samuel interceder por mim, Deus vai ter piedade e vai me perdoar mais uma vez. Olha o que a Bíblia diz, que Samuel voltou com ele, adorou o Senhor. Samuel foi para Ramá, Saul voltou para sua casa, e nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. Ou seja, eu fico imaginando Samuel voltando para sua casa e orando e falando: Senhor, tem misericórdia de Saul. Senhor, eu sei que Saul, mas Senhor, foi o Senhor que mandou ungir, eu ungi ele, agora como é que vai ficar? Mas mesmo com a piedade de Samuel, Saul não escapou do juízo de Deus. Ou seja, a falsa adoração de Saul não convence a Deus a mudar de opinião a seu respeito. E em último lugar, ainda não terminou, calma.
A loucura pelo poder matou Saul, matou seus filhos e matou os seus soldados. Não deixe que nenhum poder, seja ele de qualquer natureza, que não seja o Espírito de Deus, não deixe que esses poderes venham contaminar você e corromper a tua mente a ponto de colocar as pessoas que estão do teu lado em perigo. Porque uma pessoa que se corrompe, uma pessoa que se deixa levar, como Saul se deixou levar pelo fascínio do poder, ele trouxe desgraça, não somente sobre ele, mas sobre toda a sua família. Olha o que a palavra do Senhor diz. Saul estava na guerra e ele pediu a alguém que o matasse, um jovem filisteu o matasse. Os inimigos, agora ele está pedindo para o inimigo matá-lo. E ele fala assim, para que eles não caçoem de mim e me matem. Então o rapaz apavorado não quis fazer isso. Mas Saul, na sua loucura, pegou a espada e se jogou sobre ela. Versículo 6. E assim morreram naquele dia Saul, seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Israel. A tua decisão, a forma como você age diante de Deus trará reflexos positivos ou negativos sobre as pessoas que estão com você. Quais são as lições que nós podemos tirar? Primeiro, a gente tem que ter cuidado para não ser contaminado por este poder humano corrompido pelo pecado que busca seus próprios interesses. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Paulo diz assim, que não façam nada por interesse pessoal, nem por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a si mesmo. E agora, para finalizar, o último tópico. Cristo concedeu poder à sua igreja, tanto sobre o mundo natural, quanto sobre o mundo espiritual. A igreja de Cristo, ela recebeu uma unção de poder, de autoridade, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. E nós devemos saber usar desse poder que a igreja de Cristo tem para dar glórias ao Senhor, para manifestar a glória de Deus sobre as pessoas e nunca, jamais, o nosso próprio ego. Jeremias capítulo 1, versículo 10. O Senhor disse para o profeta, eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e para derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Aqueles que são servos de Deus, que se consideram homens e mulheres de Deus, se coloquem em pé. Vocês que estão aqui, você que está na sua casa, eu quero te convidar neste momento para orar conosco. Vejam bem, a palavra do Senhor diz assim, lá em Marcos capítulo 16, 17, todo aquele que crê, lhe será dado poder de Deus sobre a sua vida. E esse poder não é somente sobre o mundo espiritual, mas é sobre o mundo físico. E Paulo diz assim, esse poder é grande e ele age entre nós. Esse poder que age é a mesma força poderosa que Deus usou quando ressuscitou Cristo na cruz. Igreja, escute isso. O poder de Deus foi dado a cada um de nós. Use bem esse poder e glorifique ao Senhor na tua vida. Enquanto nós adoramos ao Senhor em oração, o ministério de louvor canta ao Senhor uma canção. E neste momento, peça ao Senhor. Se você estava com medo de pedir, pode pedir poder a Deus. Mas nunca esqueça que o poder vem de Deus, é da bondade de Deus sobre você. Vem incendiar o meu coração, é o teu altar. O Espírito Santo de Deus é um fogo que queima o pecado, que purifica o coração daquele que se entrega a Ele. Pense comigo, qual seria o final da história de Saul se ele tivesse obedecido a Deus e atribuído a glória a Deus? Você quer saber o final? Leia a história de Davi. Davi morreu velho,
conquistou muitas riquezas, preparou um plano para construir um templo ao Senhor, e o seu filho reinou em seu lugar. O que você vai fazer com o poder que Deus está te dando? E eu quero nesta noite, na autoridade do Espírito de Deus, dizer a pessoas aqui, que Deus está te conferindo poder em algumas áreas da tua vida. Mas o que você vai fazer com este poder irá determinar o teu destino. Saul não atribui a glória a Deus. Saul desobedece a Deus. Saul usa de hipocrisia. Prefere a amizade dos inimigos do que a obediência a Deus. Saul morre na batalha. Seus filhos, sua família, sua casa é destruída. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e descansa em paz, e vive todos os seus dias, e descansa em paz, sabendo que o reino estaria em boas mãos, nas mãos de seu filho. Aleluia, Deus. Você está feliz com Jesus? Você recebe esta palavra como sendo palavra de Deus sobre a tua vida? Então aplauda aí o nome do Senhor Jesus e diga a Ele: obrigado, Senhor, obrigado. Como um pai que ama o filho e que a todo tempo corrige, disciplina, orienta o filho, assim é o Senhor conosco. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta reunião.